Chegou a hora da gente treinar o cenário de parto normal. Um cenário que é bem factível de estar sendo solicitado aí nas avaliações práticas, porque ele envolve tanto conhecimento como habilidade prática. Só que, além do parto normal, a gente vai estar treinando uma das complicações. Provavelmente, no dia da prova, isso deve estar separado, ou o parto ou a complicação. Mas aqui nesse momento, a gente vai aproveitar a oportunidade e vamos treinar as duas coisas juntas. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha no parto e como foi essa complicação? Lá, realizo leitura do meu comando. Cenário de atuação, unidade de pronto atendimento, unidade possui a seguinte infraestrutura. Laboratório, mesa ginecológica. Descrição do caso. É uma gestante de 38 anos, na unidade de pronto atendimento, referindo dor intensa em baixo ventre há 3 horas. Enfermeira posicionou a paciente em maca de exame ginecológico e solicitou atendimento médico. Dados da paciente. Ter-se gesta com 2 partos normais, 39 semanas e 3 dias, tanto pela data da última menstruação como pelo ultrassom. Patologias. Hipertensão gestacional em uso de metildopa 1,5 gramas dia. Nos próximos 10 minutos, atender a paciente, realizar e verbalizar o exame físico obstétrico e seus achados principais, realizar o procedimento necessário verbalizando cada etapa, diagnosticar a intercorrência, manejar clinicamente, finalizar o atendimento verbalizando o encaminhamento adequado. Olá, meu nome é Simone, sou a médica responsável pelo seu atendimento. Qual que é o seu nome? Aline, doutora. Aline, quantos anos? 38. Aline, o que você tá sentindo? Dor, muita dor aqui A dor embaixo. aonde? Aqui embaixo na vagina? No ventre, aqui embaixo do ventre. Aline, eu tô presenciando que você tá no momento final do parto. Realizo dinâmica uterina, colocando a mão no abdômen materno. Verifico presença de contrações uterinas efetivas. Realizo lavagem de mãos e colocação de luva para realizar o exame ginecológico obstétrico da paciente. Nesse momento, realizo o exame de toque vaginal para avaliar dilatação do colo uterino com dilatação completa, altura da apresentação no plano de Deli mais 3, bolsa rota, variedade de posição, occipício púbica. Portanto, o paciente encontra-se no período expulsivo do trabalho de parto. Aline, o que está acontecendo nesse momento é que seu bebê está prontinho para nascer. Respira fundo. Pode empurrar? Pode. Respira fundo, que seu bebê está nascendo. Ótimo. Desprendimento da espada anterior fazendo a báscula da posterior. Realizo retirada do feto. Recém-nascido com bom tônus, chorando. Proporciono contato pele a pele do recém-nascido com a mãe. Solicito realização pela enfermeira de ocitocina 10 unidades intramuscular para profilaxia de atonia uterina. Realizo o clampeamento oportuno do cordão, isso quer dizer se o feto e a mãe estão bem, eu posso esperar de 1 a 3 minutos com clampeamento tardio. Verifico a avaliação da pulsação do cordão. No momento parada de pulsação do cordão, estou autorizada a realizar o clampeamento. Com pinça de Cocker, nos 2 lados, ordenha do sangue, com cor, realizo o clampeamento. Nesse momento, o feto com a mãe, proporcionando contato pele a pele. Realizo a coleta do sangue do cordão para avaliação de tipagem sanguínea do RN. Então, realizo coleta de sangue para o cordão, tipagem sanguínea do RN, devidamente identificada, e entrego para a enfermagem. Nesse momento, realizo a dectação placentária com um movimento de tração contínua e controlada do cordão. Então, apenas com o peso da minha mão, eu realizo a tração contínua e controlada. Nesse momento, a placenta, ela começa a realizar o dectamento, realizo o movimento de rotação, visualizo, faço a revisão placentária da face materna, da face fetal, com avaliação de todos os cotilédones e membranas. No momento, placenta íntegra. Realizo a avaliação do canal de parto para avaliação de lacerações e hematomas. No momento, sem alteração. Aline, tá tudo bem com você? Aline, você tá se sentindo bem? Não. Não? O que tá acontecendo, Aline? Tá tudo girando, doutora. Tá girando? Tô me sentindo mal. Você tá se sentindo mal? Tô muito tonta. Com tontura? Solicito a avaliação dos sinais vitais da paciente, pressão arterial, pulso e saturação. No momento, regular estado geral, descorada, 2 cruzes, desidratada, lúcida, orientada, pressão arterial de 90/60, frequência cardíaca de 100, saturação de 95. Então, no momento, a paciente apresenta uma instabilidade hemodinâmica e solicito o exame de forro vaginal. Vou solicitar que o pediatra retire o bebê para a segurança do bebê, como a mãe não está estável clinicamente. E aí avalio a questão do forro vaginal. No momento, eu visualizo grande quantidade de sangue em forro, caracterizando uma hemorragia pós-parto. Qualquer quantidade de sangramento que cause uma instabilidade na paciente é considerado uma hemorragia pós-parto. Portanto, principal causa de sangramento, vou pensar nos 4 T's. O primeiro T é do tônus uterino, segundo de trauma, laceração do canal de parto, terceiro tecido, que são restos placentários, e o último T de trombina, que são fatores de coagulação. Para avaliar o tônus, que é a principal causa, realizo palpação abdominal para avaliar volume uterino em relação à cicatriz umbilical e a consistência. Eu tenho esse exame físico disponível,
No momento, exame abdominal, útero amolecido, localizado 3 centímetros acima da cicatriz umbilical. Inspeção vaginal, ausência de lacerações, sangramento em grande quantidade proveniente do canal vaginal. Então, nesse momento, pelo útero amolecido e 3 centímetros acima da cicatriz, estamos diante de uma hemorragia pós-parto por atonia uterina. Primeira conduta na atonia uterina é a massagem uterina, a massagem de Hamilton, punho fechado no canal vaginal, fazendo a compressão uterina. Em 5 minutos, realizo a avaliação. Aline, você melhorou, Aline? Ainda está com tontura? Mantenho a visualização de sangramento no canal vaginal. Nesse momento, eu solicito para a enfermagem realização de ocitocina. Eu quero 5 unidades endovenosa e 20 unidades num soro fisiológico de 250 ml. Pode deixar correr em 2 horas essa ocitocina. Reavalio a paciente e o tônus uterino em 5 minutos. Aline, você está se sentindo melhor, Aline? A paciente não apresenta melhora clínica. Observo manutenção da atonia uterina. Paciente, nesse momento, é uma paciente hipertensa, portanto, contraindicação ao uso de ergotrate. Solicito misoprostol, 200 microgramas, 4 comprimidos para colocação via retal. Introduzo 4 comprimidos via retal, mantendo a massagem uterina. Aline, você está se sentindo melhor, Aline? Ainda tonta. Ainda está tonta. Presencio manutenção da atonia uterina, com presença de sangramento no canal vaginal. Nesse momento, precisamos iniciar manobras de compressão intraútero com balão de tamponamento. Indico transporte da paciente para ambiente de centro cirúrgico para inserção de balão de tamponamento intraútero com analgesia. Finalizo o cenário. Vamos lá, pessoal, vamos para mais um cenário da ginecologia e obstetrícia, agora um cenário mais voltado para a obstetrícia, né? É um cenário em que a gente tentou trazer 2 situações diferentes para vocês, para que a gente consiga treinar mais coisas, né? Então, vocês viram que foi um cenário de mecanismo de parto e hemorragia pós-parto, tudo junto. Fiquem tranquilos, provavelmente, numa situação dessa, ou vai ser só o parto, ou vai ser só a hemorragia pós-parto, tá? Mas aqui o nosso objetivo é treinar mais coisas, então a gente trouxe as 2 situações juntas. Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho esse checklist que eu quero aumentar um pouquinho, fazer com que vocês reflitam essa situação, porque um examinador, gente, ele pode mudar o checklist de várias formas, então a gente precisa raciocinar, tá? Se ele colocar isso, eu vou pensar isso, é só tá com esse pensamento de raciocínio clínico que a gente consegue cercar bem, tá? Lembrem, é uma situação difícil, porque você entra numa situação de urgência, né, que muitas vezes o paciente ali não está conversando direito, mas vocês vão estar fazendo o checklist. Então, entrou ali, se apresentou e conferiu a identificação da paciente. Não tem problema que ela não responda, porque ela estava ali em Nárnia, né? Ela não estava conversando direito. Então, não tem problema, tá? Vocês estão fazendo o checklist. Então, se apresentou, conferiu a identificação da paciente. E aí, nesse primeiro momento, vocês encontraram uma paciente com muita dor, uma gestante com muita dor. E a primeira coisa que eu preciso entender essa dor é porque esse bebê está nascendo ou não, tá? Então, a primeira situação ali é verificar se eu tenho as condições já, em qual fase do trabalho de parto eu estou, né? Se eu estou no começo, se eu estou no meio do caminho, se eu já estou lá no final. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, avaliem a dinâmica uterina. Então, coloquem a mão no abdômen materno. Até foi questão da prova, né? Como se avalia a dinâmica uterina. Então, coloquem a mão no abdômen materno e contem quantas contrações essa paciente vai apresentar em 10 minutos e o tempo de duração de cada contração, tá? Isso muito rápido, né? Porque numa situação de urgência, se você ficar lá vendo dinâmica uterina, o bebê cai no chão. Então, vocês só vão verbalizar que vocês avaliam a dinâmica uterina, quantas contrações em 10 minutos e a duração. Dinâmicas uterinas efetivas, ou seja, eu tenho 3 contrações acima de 40 segundos em 10 minutos. Aí, eu vou realizar o toque vaginal. Para que esse exame de toque? Lembrem, né? No exame físico, ginecológico principalmente, aquela frase que eu gosto de trabalhar com vocês. O que eu estou fazendo? Para que eu estou fazendo? E quais são os meus achados? O que eu estou fazendo? Realizo o exame de toque vaginal. Para que eu estou fazendo esse exame de toque? Para avaliar as condições desse colo uterino, para verificar qual é a fase do trabalho de parto. Então, eu vou avaliar a dilatação do colo uterino, eu vou avaliar se a bolsa ela está rota ou se ela está íntegra, eu vou avaliar qual é a apresentação fetal que está insinuando ali na pelve, a variedade de posição e a altura dessa apresentação em relação à espinha isquiática, que é o plano de Deli, certo? Isso vai me dar se esse feto está nascendo ou não. E aí eu vou falar quais são as condições que eu estou encontrando, tá? Então, o que eu realizo e o que eu encontro. O que a gente encontrou? Dilatação do colo uterino com dilatação total, uma bolsa rota, a apresentação era cefálica, nós conseguimos avaliar a variedade de posição que estava numa occipício púbica, porque o occipício estava voltado para a pub, a altura da apresentação já estava ali, né, mais 2 ou mais 3 do plano de Deli, estava pressionando a região perineal. Então, esse é meu exame físico inicial, e diante desse achado do exame físico, a gente consegue dar o diagnóstico, que é uma parturiente que está
num trabalho de parto no período expulsivo, ok? Então, o que a gente precisa fazer é fazer a assistência ao parto dessa paciente. Primeira situação que a gente vai realizar vai ser a manobra de proteção perineal, né? Se necessário, se a paciente permitir, ok? Como que a gente faz a manobra de proteção perineal? Aproximando o músculo bulbo cavernoso, para não deixar uma distensão brusca dessa musculatura, e a outra mão, a gente evita o desprendimento brusco do polo cefálico. Então, a gente só apoia a mão no polo cefálico, não deixando ele sair abruptamente. Então, esse é o momento do desprendimento do polo cefálico. Assim que o polo cefálico desprende, realizo a rotação externa do polo cefálico, desprendimento da espádua anterior, com movimento de báscula, e proporciono contato pele a pele da mãe e do bebê, após verificar se a mãe está bem e se o feto está bem. Lembrem que é preconizado, a partir do momento em que a gente libera a espádua, ou imediatamente após o nascimento desse feto, realização da ocitocina 10 unidades intramuscular, para profilaxia de atonia uterina. Cuidado, tá? A gente não está tratando nada nesse momento. A paciente está bem, ela estava sem sangramento. Aqui é o que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde como profilaxia apenas. E aí, olha os itens do checklist como eles vêm discriminados aqui, tá? Se falou ocitocina, se falou a dosagem, se falou a via de administração e se solicitou no momento adequado essa medicação. Então é importante ter na ponta da língua aí a frase completa na hora de prescrever, ok? E aí, verbalizou o momento do clampeamento do cordão umbilical. Então, se eu tenho boa vitalidade fetal e eu tenho boa vitalidade materna, o clampeamento ele vai ser tardio, que é de 1 a 3 minutos. A gente espera a pulsação do cordão diminuir, aí estamos autorizados a fazer o clampeamento. Realizem a coleta de sangue do cordão umbilical para a tipagem sanguínea do RN, ok? Depois chegou o momento da dectação placentária. E aí a maneira que vocês vão estar dectando essa placenta é importante de vocês verbalizarem. Num manequim, num simulador, é tudo muito duro. Às vezes a gente precisa fazer força, que na prática a gente não faz, tá? Mas vocês vão falar isso e demonstrem, segurando o cordão, só com o peso da mão. Tração contínua e controlada. Lembrem do CC, contínua e controlada do cordão umbilical, tá? Dectou a placenta, verifiquem essa placenta na face materna e na face fetal para verificar a integridade dos cotilédones e a integridade das membranas, avaliando se eu não estou tendo sobras de tecidos, né, de restos placentários, já pensando na complicação de hemorragia pós-parto. Então, retirou a placenta, verificou a placenta, façam a revisão do canal de parto à procura de hematomas, de lacerações, e aí encerrou o parto, tá? Aqui a gente encerra o parto. Nesse momento, a paciente começa a apresentar uma instabilidade clínica, né? Com tontura, com fraqueza, com mal-estar, e aí eu preciso solicitar os sinais vitais. Nos sinais vitais, hipotensão, taquicárdica, a primeira coisa eu avalio o forro, e nesse momento, grande quantidade de sangramento. Fechou, né, pessoal? Eu não preciso nem da quantidade do sangue, porque qualquer sangramento que cause instabilidade hemodinâmica, eu posso já fechar o diagnóstico de uma hemorragia pós-parto. Se for por volume, no parto vaginal, um sangramento acima de 500 ml, mesmo que essa paciente ainda apresente estabilidade hemodinâmica, eu fecho o diagnóstico que ela teve uma hemorragia pós-parto. Na cesárea, acima de 1000 ml. Ou seja, verbalizo, então, uma hemorragia, que estou diante de um quadro de hemorragia pós-parto, e as principais hipóteses diagnósticas incluem atonia uterina, são os 4 T's, né? O T de tônus, o T de tecido, o T de trajeto e o T de trombina. Verbalizo as minhas 4 principais hipóteses e vou achar qual é a que está acontecendo com a paciente. Primeira coisa, pessoal, aqui a mais comum é a atonia. 70% dos casos de hemorragia pós-parto por atonia uterina. Então, é a primeira que eu vou pesquisar. O que a gente fez? Mão na barriga da paciente. Para avaliar o quê? O que eu estou fazendo? Para que eu estou fazendo isso? Eu quero avaliar o tônus desse útero e quero saber se ele está contraído ou não. E em relação sempre à cicatriz umbilical. Então, qual é a altura desse útero em relação à cicatriz umbilical? Qual é a consistência? Está duro ou está amolecido? E aí veio a informação que o útero estava 3 centímetros acima da cicatriz umbilical e que ele estava amolecida. Portanto, estamos diante de um de hemorragia pós-parto por atonia uterina. Agora a gente entra nas condutas, tá? Pessoal, se esse útero estiver abaixo da cicatriz umbilical e endurecido, acabou a causa de atonia. Não vão começar a fazer ocitocina nessa paciente, tá? Não é atonia. Vai para a segunda etapa. A segunda etapa, eu tô falando de trauma. Eu preciso olhar essa vagina dessa paciente, ver se não tem um hematoma, se não tem laceração. Então pulem a etapa, tá bom? Vão fazendo uma checagem e pulem a etapa.
Vou priorizar a estabilização clínica dessa paciente, então 2 acessos, volume, solicitar exames para ela, um HB, HT, uma reserva de sangue com tipagem sanguínea. E para melhorar a atonia, a primeira questão é manobra compressiva, massagem compressiva. A mais conhecida é a massagem de Hamilton, o punho fechado no fundo vaginal e a outra mão via abdominal, para que a gente comprima esse útero, tá? Então, massagem bimanual compressiva, avaliem. Realiza manobra bimanual compressiva, reavalia os sinais vitais e sangramento. Continua sangrando. Ocitocina de 20 a 40 unidades endovenosa. Reavalia o paciente. Aí lembrem, né, que foi uma das coisas que no checklist não foi cumprida. A partir do momento em que vocês realizaram a prescrição de um uterotônico, vocês já precisam prescrever o ácido tranexâmico 1 grama em 10 minutos, tá? Então, falou da ocitocina, já falem do ácido tranexâmico. Ele vai entrar em conjunto e não numa progressão, tá? Ele vai estar ali, do lado. Então, esses dois, como medicação lá no início, não melhorou, seria o ergotrate. Mas, lembra do caso que a paciente é hipertensa? Então, verbalizem a contraindicação do ergotrate ou derivados do ergo ou ergotramina, pela questão da paciente ter tido hipertensão gestacional, tá bom? Então, aqui ela entrou como contraindicação. Por isso, a gente pula o ergotrate e entra com misoprostol 800 microgramas via retal. Reavaliem a paciente. A paciente mantém estabilidade, mantém sangramento. É o momento da gente transferir essa paciente para um ambiente cirúrgico para inserção de balão de tamponamento, tá? O ideal é que seja realizado num centro cirúrgico, então transfiro, solicito vaga de centro cirúrgico para a inserção de balão de tamponamento intraútero da paciente. E aí o cenário, ele se encerra nesse momento, porque a gente já está falando num procedimento que não vai ser cobrado de um médico generalista, e sim de um especialista. Então o cenário, ele tem que ser encerrado aqui. O que é obrigação de vocês, é vocês saberem até que etapa vocês vão e quando que vocês precisam transferir o cuidado, ok? Cenário emocionante esse, né? Mas é porque a gente juntou 2 coisas, ok? Pensem que aqui a gente conseguiu, em 15 minutos, trabalhar 2 casos que podem ser caídos separados. Então, foi um caso em que a gente trouxe um combo aí pra vocês, tá? Um caso que é bem importante e que pode estar aí presente na próxima prova. Pessoal, obrigada e até a próxima.